Graças a Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém? Levante a sua mão direita, só mais um instante, e diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, abrace aí pelo menos 2, 3 pessoas, abrace alguém e diga para ele: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Graças a Deus. E depois que você abraçar alguém, abençoar a vida de alguém, aleluia, você pode tomar isto, não deixa ninguém fora do abraço, procure alguém aí. E depois que você abençoar a vida de alguém, você pode tomar o seu assento. Pegue aí a sua Bíblia, glória a Deus. Noite mais que especial. Estamos no cenáculo com Deus. É uma noite de intimidade, é uma noite de comunhão. É uma noite para quem recebeu autorização de entrar. Aleluia. É uma noite de encontro com o sobrenatural de Deus. Pedir só mais um gesto seu. Coloca a mão direita no seu coração. Fecha os teus olhos. Diga: querido Jesus. Diga outra vez, diga: querido Jesus. Esta é a última semana do ano. É a última quinta-feira de vitória. É o último cenáculo com Deus. E eu estou aqui com o meu coração aberto, com os meus ouvidos abertos, com a minha sensibilidade disponível. Eu vou pegar a minha Bíblia e tudo que estiver nela eu vou receber para a minha vida. Diga: graças a Deus. Pegue a sua Bíblia, livro do profeta Isaías. Tome nas mãos aí a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, texto conhecidíssimo, capítulo 55. Uma breve reflexão aqui para nós orarmos esta noite. Isaías capítulo de número 55, versículo de número 6. E nós vamos destacar até o verso 11, texto conhecidíssimo de todos nós. Aleluia. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Se você não tem uma Bíblia, preste atenção. Fique atento à palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Diga graças a Deus. Levante o rosto e preste atenção aqui. O texto é muito conhecido de todos nós. Você, pelo menos, eu acredito, foi ministrado no mínimo uma vez em toda a sua vida, da sua relação com Deus, nesse texto aqui. E eu estava fazendo algumas anotações ao longo do dia e pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para repartir com os irmãos. E eu fui anotando algumas coisas que não são
outra coisa senão experiências pessoais. Aquilo que Deus tem me falado ao longo destes pelo menos 5 anos, especialmente aqui no Canadá. E é interessante como Deus tem visitado o meu coração e me feito entender algumas coisas. E eu quero repartir com você aquilo que o Senhor me mostrou em Isaías 55, do versículo 6 até o versículo 11. Nós estamos vivendo, eu acredito que vivendo e vivenciando muito mais nesses últimos dias, um nível muito alto de batalha espiritual. O diabo sabe, o inimigo da igreja sabe, que os dias estão contados, e que logo o Senhor se manifestará, e nós como igreja, estaremos para sempre com o Senhor. E o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, e ele é um grande estrategista. E se você observar com atenção, talvez, se você não estiver sendo alvo disso nesse momento, você pode correr um sério risco de a qualquer momento ser alvo dessa estratégia de Satanás para esses últimos dias. Eu percebo, na medida em que vamos orando, jejuando, cultuando, frequentando culto, que o diabo está trabalhando arduamente, focado, para nos desgastar na nossa relação com Deus. Colocar em nós a ideia de que não vale a pena orar, que Deus não nos ouve mais, que estamos perdendo tempo em frequentar culto, em que os céus estão fechados, e aqueles que acreditam fielmente que, e tem gente que defende isso em rede social, que Deus já não fala mais nos dias de hoje, que Ele fez, se revelou e falou há 2, 3, 4 mil anos atrás, mas nesse tempo Deus está completamente em silêncio. E o diabo faz com que, à medida que nós vamos avançando e o tempo vai passando, a nossa relação sofra 2 eventos estratégicos de Satanás. Primeiro, o desgaste, aquele sentimento e aquela sensação de que não vale a pena continuar, ou que a gente as nossas reuniões já são previsíveis, a gente vai sair de lá da mesma forma que entrou. Isso acontece pelo desgaste, e em função do desgaste, existe uma grande distração no nosso meio. E alguns valores vão se perdendo, porque a ideia, e isso é o mais frio do nosso inimigo, o diabo não quer te parar totalmente. Algumas pessoas se envolvem em níveis de exposição, sofrimento e dor, porque escolheram. Mas a ideia de Satanás não é que você saia necessariamente da igreja, é que você permaneça aqui morto, que você permaneça aqui desgastado. Se há um sentimento pior, é o sentimento de você ouvir uma canção e não conseguir chorar, ouvir uma adoração e não conseguir celebrar, ouvir uma palavra e não poder se alimentar, receber uma liberação de fé e sobrenatural e não conseguir desfrutar. É o desgaste, é o tempo que ficou disperso, é a distração. O diabo, ele tenta nos desgastar nas 3 vitais áreas da nossa vida: emocional, espiritual e mental. Assim ele vai aos poucos, não nos tirando da igreja, mas nos deixando cada vez mais lentos na nossa relação com Deus. As pessoas mais afetadas pelo desgaste, pela distração, e isso dói no coração da gente. À medida que eu vou trabalhando com o pastor Wagner, eu vou entendendo isso na prática. Os 2 grupos de pessoas que mais sofrem com o desgaste e a distração são os novos convertidos ou os imaturos.
É por isso que a gente diz: frequente o discipulado, venha para o estudo bíblico, participe de fontes que te alimentam em passos vitais importantes no início da sua fé. A palavra de Deus, a instrução básica sobre a graça, a fé, a obra de Deus, o propósito de Deus, a vida de oração, a instrução da palavra. Geralmente quem chega e ainda permanece imaturo na sua relação com Deus, são alvo fáceis de distração e de desgaste na sua relação, desistindo muito rápido. E a outra classe de pessoas são aqueles que, mesmo estando aqui há tanto tempo, não possuem ainda o discernimento dessas ações do diabo contra a vida de cada crente, de cada família que tenta se aproximar de Deus. E o objetivo é um só: nos afastar do propósito de Deus, para que o tempo passe, e quando a gente acorda, ou somos velhos demais, ou estamos tão feridos e machucados, que não temos força para nos levantar. A ideia é nos dispersar, é nos deixar distraído, é nos deixar desgastado. As ferramentas de distração, as ferramentas de dispersão, as ferramentas de desgastes, podem vir por 3 canais: por pessoas que aparecem na nossa vida, por coisas que vêm à nossa mão, ou por um lugar que passamos a frequentar ou a pertencer, ou por uma atmosfera que permitimos nos envolver. Então ali nós nos desgastamos, nós nos distraímos, nós nos dispersamos e vamos perdendo o foco do propósito de Deus para a vida da gente. Diga comigo assim: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu e você perdemos a convicção, existem coisas importantíssimas. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem Deus é na sua vida. E você precisa estar convicto do propósito que Deus estabeleceu para você. Veja que Deus não abre mão disso. Tudo que fluiu através do seu propósito. O Salmo 139, versículos 6, 7, 8, 9, até o final dos Salmos, está repleto de advertências e chamando a nossa atenção, dizendo: tudo está no controle de Deus. Ele escreveu sobre nós um plano, tudo está no controle dele. Até mesmo antes de falarmos qualquer coisa, Deus já sabe. Por que Deus nos monitora desse jeito? Porque Deus não abre mão do propósito que Ele estabeleceu na sua vida, e Ele vai velar por isso até o final. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. Quando você perde por alguns instantes a consciência de quem você é, de quem Deus é, e qual é o propósito da sua vida, você vai se distraindo e você vai se desgastando na sua relação com Deus. O desgaste e a distração geralmente se avolumam, se aumentam, tornam-se mais acirrados os ataques, à medida que você vai se aproximando do propósito de Deus para a sua vida. Quando você vai se aproximando da conquista e de realizações de grandes objetivos, maiores são os ataques do desgaste e da distração, para que você desista no meio do caminho. Quais são as evidências de uma pessoa que está, segundo o texto de Isaías 55, 6 a 11, quais são as características, as evidências de que uma pessoa está desgastada, distraída, desorientada na sua caminhada com Deus? Primeiro, a pessoa perde completamente o foco do seu propósito, porque ela está sem foco. Segundo, ela não consegue mais progredir em nada que envolve o propósito. A falta de progressão torna essa pessoa improdutiva, sem foco, sem progressão, sem produtividade. Porque não há produtividade, você tem a sua estrutura abalada,
você tem a sua firmeza, a sua estabilidade comprometida. E por causa desse comprometimento, você não vê e não percebe que o tempo voou e o propósito não está sendo cumprido. Aí o desgaste, aí a sobrecarga, aí a sensação de que parece que Deus nos abandonou e que não temos promessa coisa nenhuma. E aí a gente fica desgastado, desperdido, desorientado, desperdiçado, distraído. E a nossa fé começa a se abalar. O que a gente busca então? A gente busca a voz de Deus. A gente busca a direção de Deus, a orientação de Deus. Agora, existem duas coisas que parecem na prática semelhantes. Teoricamente são semelhantes, mas na prática é diferente. Uma coisa é você falar com alguém. Outra coisa é você conversar com esse alguém. E o que a gente espera sempre é que quando você fala, alguém te responda. Porque só falar é falar por falar. Mas quando você conversa, você espera que alguém responda. E algumas pessoas dizem, sim, eu tenho conversado com Deus. Mas a pergunta é, Ele tem te respondido? Para que a conversa faça sentido, você tem que perguntar e alguém tem que te responder. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, quando nós estamos desgastados, quando nós estamos sem foco, quando nós estamos sem progressão, sem produtividade, a gente tem uma tendência última de procurar a Deus. É bem verdade que as nossas orações, por vezes, estou falando nossas, não estou pregando algo que aponta a você, eu estou dizendo algo que eu tenho vivido. Às vezes as nossas orações não passam de desabafos. Você já parou para pensar? Se Deus respondesse ao pé da letra, do jeito que você pergunta, sendo Ele Deus, você estaria preparado para ouvir de Deus um absoluto não? Deus é tão misericordioso que Ele se mantém em silêncio nas nossas orações de desabafo. Porque se Ele responder do jeito que a gente pergunta, Ele nos mata. E a gente não suporta. E se existe um grande desespero, ou pelo menos uma grande busca dentro de nós, é ouvir a voz de Deus. Agora, uma coisa é você falar, e outra coisa é alguém te responder. Se você pudesse realmente perguntar, você tem ideia de quantas coisas você perguntaria para Deus? Perguntaríamos sobre tudo. Sobre família, dinheiro, finanças, fé, oração, enfermidade, câncer, sexo, pornografia, prostituição, abandono, divórcio, silêncio, guerras, AIDS, destruição, criança morrendo, verdade, santidade, mentira, profano, céu, inferno, Deus, diabo. Será que o Senhor pode ser claro e pode nos responder? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ter clareza da voz de Deus? Porque nós não estamos com uma estrutura organizada suficiente para ouvir a resposta que Ele tem para dar. Deus é tão bom, o propósito dEle é tão fiel, que quando a gente desabafa, tipo assim, fala demais, Ele prefere se calar para não nos responder no pé da letra. Porque se Ele responde no pé da letra, a gente não aguenta. Quando você começa a falar com uma pessoa, dependendo do nível que essa pessoa tem, um advogado, um juiz, um promotor, a imigração, um pastor, um senhor de idade, uma criança, um adolescente, um jovem, todas as vezes que você vai abordar alguém para iniciar uma conversa, você fica exposto àquilo que a gente chama de a limitação das palavras. Por quê? Porque não é, eu tive que aprender isso. Não é porque você usa bem as palavras que todo mundo entende o que você está falando.
Porque isso está sujeito à prova de eu quero compreender como eu quero entender como eu quero. É por essa razão que quando você pergunta alguma coisa para Deus, Ele nem sempre te responde com palavras. Porque palavras sem o outro mais o quê? Palavras sem experiência, são só palavras. É por isso que Isaías começa dizendo: procurai, buscai, conhecer o Senhor. E aí ele termina: porque a minha palavra não voltará para mim vazia. Quando você pergunta dizendo: Deus, me responde, como é que Deus fala? Qual é a linguagem de Deus? Às vezes a gente ora, a gente fala com Deus como se estivesse falando com os nossos filhos. Olha para mim quando eu falo com você. Com Deus não funciona assim. Quando eu perguntar, me responda. Com Deus não funciona assim. Presta atenção que eu estou falando e não vire as costas para mim. Com Deus não funciona assim. E o diabo sabe que se a gente não estiver preparado para ouvir a voz de Deus como ela é, a gente se desgasta, se desorienta, a gente fica perdido. É por isso que quando Deus fala, Ele usa um dos seus poderosos canais de comunicação. Qual é, pastor? O sentimento. Por isso que você não precisa ninguém ficar falando na sua cabeça. Quando você acaba de mentir, a linguagem da alma aperta o seu coração e você sabe que mentiu. Por que Deus nos ativa no sentimento? Porque a linguagem da alma, quando você acaba de murmurar, quando você acaba de defamar, quando você acaba de falar o que não devia, quando você ofende, quando você acusa, quando você verbaliza, é como se Deus estivesse dizendo: está vendo por que eu prefiro usar as palavras por último? Porque primeiro, a minha linguagem de sentimento fala mais alto, porque a linguagem de sentimento é a linguagem da alma. Pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Ouça seu coração. Sempre que você provocar uma ofensa, o coração vai apertar. Sempre que você trair, o coração vai apertar. Quando esse coração aperta, Deus não só está falando, Ele está gritando: você fez uma coisa muito ruim hoje. E não adianta perguntar para Deus aquilo que a gente já sabe a resposta. Deus tem canais poderosos. Preste atenção. Como é, pastor, e aqui é o final. Como é ouvir, com base em Isaías 55, 6-11, como é ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, quando você diz: Deus, me fala sobre isso. Primeiro canal de Deus, sentimento. Ele te toca por dentro. Porque Ele toca o seu coração. Você não entendeu? Ele ativa o seu pensamento. E aí você começa a ter sonhos. E aí você começa a ter visões. E aí você começa a ter um discernimento estranho. Te vem imagens, te vem informação, te vem conexão, te vem uma série de coisas. O sentimento mais o pensamento lançam você num nível de experiência com Deus. Como é que Deus fala? Deus ativa a sua alma e toca o seu coração. Como é que Deus fala? Deus toca o seu pensamento. Como é que Deus fala? Ele te dá experiências com Ele. Quando você não consegue perceber pelo sentimento, quando você não consegue perceber pelo pensamento, e quando você não consegue perceber pelas experiências, então Ele vai usar a palavra. Porque a palavra é o último recurso de Deus para dizer: eu vou dizer para você. Então, quer ouvir? Ouça. Ele abre a boca e a palavra sai. Por quê que a palavra
Tem gente, com todo respeito, eu acredito em profecia. Deus fala e usa pessoas para falar e me abençoar. Mas tem gente que vive correndo atrás de profetas para ouvir verbalizado. Eu sou contigo, não temas, vou te honrar, vou te exaltar. Pelo amor de Deus, se Deus precisa chamar você em alto e bom som por palavras, é porque você já desprezou o que Ele falou no seu coração. Você já desprezou tudo aquilo que Ele colocou na sua mente e te deu como pensamento de direção. Meu Deus, quando você entra no lugar, você começa a entender: tem Deus aqui, não tem Deus aqui. Quando você vai assinar um contrato, teu coração dispara ou não, o teu sentimento aflora, a tua mente viaja e corre, e daqui a pouco você se lembra das experiências e você diz: não, Deus não está nesse negócio. Por que o último recurso de Deus é a palavra? Porque a palavra sempre está sujeita à interpretação e compreensão de quem ouve. Até Deus sabe disso. Eu não sei você, mas quando eu estou conversando com alguém no WhatsApp, eu vou escrevendo. Tem uma hora que eu digo: espera um pouquinho, deixa eu te ligar. Que as palavras não estão ajudando. Elas estão falando, mas não dizem nada. Então você precisa falar, porque quando você fala, você ouve pelo sentimento, pelo entendimento, ativa o seu coração. E quando não, você diz assim: vamos marcar um dia para a gente tomar um café. Eu preciso olhar, pastor Wagner tem um negócio. Ele fala assim: meu, vamos lá que eu preciso olho no olho. Eu quero olhar para a pessoa, porque Deus me fala aquilo que eu sinto. Deus me fala na minha mente. O meu coração é ativado. As minhas experiências vêm em mim. E eu digo: Deus está aqui. Deus está nesse negócio, Deus está fazendo isso. Diga graças a Deus. Queridos, palavra sem sentimento, consciência, pensamento e experiência são só palavras, pouco significam. E algumas pessoas são muito dadas às letras, mas têm a ausência da experiência. E sem a experiência, as letras não fazem muito sentido. E eu aprendi aqui isso com o pastor Wagner. A experiência. Tem pessoas que vivenciam experiências com Deus tão profundas e tão incríveis, mas são tão apegadas às letras, sem a experiência, que quando vivem a experiência não conseguem ver Deus nelas. Não conseguem perceber Deus trabalhando nelas. E isso é uma falta grave, porque conhecer só por letra não funciona. A gente tem que experimentar e conhecer de todo o coração. O Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 8 diz: este povo me honra muito com os lábios e com palavras, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor está dizendo: palavra é bom, mas eu preciso que você me sinta. Eu preciso que você perceba que eu estou aqui. E eu concluo para orar por você agora. Às vezes a gente se envolve em cada situação, e Deus dá experiências que, se você conta, as pessoas olham e dizem assim: será, rapaz, que é isso mesmo? Eu estava pregando no Rio Grande do Sul. Uma senhora veio de lá para cá, aparentando uns 45, 48 anos, de 45 a 50, aflita, angustiada. Eu havia terminado de pregar sobre a filha de Jairo. Essa mulher vem e me conta uma história: pastor, eu e meu marido não podíamos ter filhos. O médico nos desenganou e, quando a gente entendeu, nós abrimos o nosso coração para uma adoção e adotamos um menino. O menino cresceu, pastor. Quando ele tinha de 13 para 14 anos, ele já havia percebido uma certa diferença na família. E nós decidimos contar para ele que ele era um filho do coração, que Deus nos deu para cuidar e para proteger ele. Pastor, quando ele ouviu isso, ele se revoltou, pastor. Ele olhou para mim e falou: mãe, você mentiu para mim. Por que você não me contou isso antes? E eu disse: pastor, filho, a gente queria poupar você. E quem é minha mãe? Meu filho, você veio de uma casa de mulheres com dificuldade para criar filhos, e você foi abandonado, nós te acolhemos. Não interessa, eu quero conhecer minha mãe. Procure minha mãe. Se empenharam na busca da mãe, descobriram que a mãe havia morrido uns 8 anos.
Aí disseram para o menino: infelizmente, é aqui que sua mãe vivia. Ela foi vítima de drogas e ela morreu, tem 8 anos. Se vocês tivessem me falado isso mais tempo, eu pelo menos teria visto a minha mãe. Ah, como eu gostaria de ter conhecido minha mãe. Ah, como eu gostaria de estar perto da minha mãe agora. E ele saiu de casa revoltado, passou na casa de um amigo, também de menor. O amigo pegou o carro do pai escondido, saíram pela avenida, bateram o carro. Aquele menino aos 14 anos de idade, revoltado com a mãe, morre nesse acidente. Aí vem os crentes com as famosas perguntas: por que Deus permitiu? Pastor, nós pegamos para criar na igreja, pastor. Nós temos o melhor, pastor. Nenhum dia tiramos da escola dominical, pastor. Esse menino cresceu com o dobro de amor de um filho normal, porque nós sabíamos o valor que ele tinha. Na hora eu disse: Deus me ajuda. Como que acalma o coração dessa mulher? O Espírito Santo gritou dentro de mim: e cada um pegue a sua parte, eu creio. O Espírito Santo gritou no meu coração e disse assim: pergunte para ela qual foi o último desejo do menino. Eu disse: qual foi o último desejo do seu filho? Ele saiu de casa gritando que queria estar com a mãe. E aí? Deus nunca deixou de falar. Deus fala com maus e bons. Deus fala com santos e profanos. Ele fala em linguagem audível. O problema não é Deus falar, é quem pode ouvir. Quando Deus está falando e dizendo: eu tenho propósito. Ah, meu Deus. O versículo de número 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ele está dizendo: eu vou cumprir, vai acontecer, vai prosperar tudo aquilo que eu enviei. Oh, meu Deus. Então anote isso, se você puder, depois você pode ver pela internet de novo. E aqui a gente termina. Às vezes as pessoas ficam assustadas, pastor Wagner, com a voz de Deus. Porque às vezes Deus fala com tanta clareza que a gente fica em dúvida porque parece ser bom demais. Outros ficam em dúvida quando Deus fala porque parece ser difícil demais conquistar isso. Alguns estão tão distraídos e desgastados que não conseguem prestar atenção no que Deus está falando. É por isso que a experiência é o canal mais poderoso de Deus para fixar em nós a sua voz. Vou falar de novo. É por isso que a experiência é o canal mais poderoso de Deus para fixar em nós a sua voz. Por quê? Porque todas as vezes que a gente não aprender com a experiência, ela irá se repetir. No seu pai, nos seus filhos, nos seus netos, na sua casa, por toda a geração que respirar o seu nome, o seu sobrenome, até aprender que Deus não abre mão do que prometeu, que Deus não abre mão do que determinou. Enquanto a gente não entende, a experiência vai se repetindo, mas quando a gente entende, então nós nos levantamos com vitória. Levante a mão direita lá em cima, eu quero profetizar. 2019 será um ano que quando você chegar em dezembro, você vai dizer assim: eu aprendi nos últimos anos e Deus permanece fiel comigo. Levante a mão direita. Haverá na tua casa a presença de Deus, a restituição de Deus, a mão de Deus, a cura de Deus, a salvação de Deus. Aprenda com as experiências que Ele te deu até hoje. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Sabe quando você levanta de manhã, olha para casa, para a vida, para a família e diz assim: mas isso de novo, Senhor? Sim, Deus vai repetir todas as vezes que forem necessárias.
porque Ele não vai abrir mão do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Cedo ou mais tarde, quando o pastor diz, vai dar o clique, a ficha vai cair. A gente aprende na escola dominical, eu sou fruto da escola dominical de muitos anos. Qual é a regra básica? Gente, vocês têm que guardar isso aqui. Sabe aquela pérola? Irmã Clarice, lá em Toledo, meus 13, 14 anos de idade. Quando você pergunta, às vezes quando eu estou ministrando, mencionar o pastor Wagner sempre parece que eu estou sendo repetitivo, mas eu tenho aprendido tanto. Eu cheguei aqui como evangelista de estrada e Deus tem me feito um pastor de gente, não é fácil, porque tratar um coração como o meu é difícil. Aí você pergunta assim, obrigado, pastor. Pergunte, diga assim, pastor Benhur, como identificar a voz de Deus? Como identificar a voz de Deus? Faz assim, em primeiro lugar, a voz de Deus sempre terá um pensamento mais elevado. O que estão te dizendo? Estão te diminuindo? Estão te humilhando? Estão te destruindo? Não é Deus não, isso é de outra fonte. Como saber que a fonte é Deus? Bem sabeis vós os pensamentos que tenho a respeito de vós, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. O tempo de ser pisado, o tempo de ser humilhado, o tempo de ser escravizado já passou. Eu vim para que tenham vida, é vida em abundância. Se a palavra que chegou na tua vida está te humilhando, te envergonhando, te adoecendo, isto não vem de Deus, é de outra fonte. Porque a palavra de Deus na sua vida, quando a boca de Deus fala ao seu coração, Ele te eleva, Ele te põe de pé, Ele te ressuscita, Ele te sara, Ele te enche de alegria. Segundo, a voz de Deus sempre será a palavra mais clara. Ai, meu Deus. Primeiro, a palavra mais alta. Segundo, a palavra mais clara. Porque Deus sempre trabalhará com a verdade. Como é que é? Você está ouvindo uma voz para abandonar tudo, deixar tudo, sumir no mundo. Sua fé, igreja, sua casa, sua família, adultério, mentira, corrupção, vaidade, roubo. Que voz é essa? Vem por aqui que eu te abençoo, vem por aqui que eu te prospero. Não, a voz de Deus, ela não só é alta, elevada e alegre, mas ela é clara, porque ela é pautada na verdade. Quando Deus falar com você, Ele sempre vai trazer cura para você. E em último lugar, a palavra de Deus sempre estará envolta ao seu maior sentimento: amor. E isso, pastor Wagner, o Senhor me ensinou. Observando no dia a dia. Pastor fulano está maltratando o senhor. Benhur, sabe o que Deus me fala? Tem uma alma ali, e Deus quer salvar. O amor de Deus vai alcançá-lo um dia. Eu disse, meu Deus, eu tenho que aprender isso, porque eu não estou pregando aqui como super-herói, irmão. Eu estou pregando aquilo que eu estou aprendendo, estou repartindo com você o que eu recebi do Senhor. Crede nos vossos profetas e prosperareis.
Pastor, como eu sei que Deus está falando comigo? A voz de Deus sempre será a mais elevada, a mais clara e sempre revestida de amor e misericórdia. Oh. Feche os teus olhos. Coloque as duas mãos no seu coração, se você pode. Ah, meu Deus. Sabeis vós os pensamentos que tenho a respeito de vós. Esperança de paz, pensamento de paz, esperança, para lhes dar o futuro que desejais. Deus não é homem para que minta, a sua palavra é verdade. Aquilo que Deus te disse, Ele vai cumprir. Ele não tem sombra de variação. Ele é o Deus da verdade, da palavra elevada, da misericórdia e do amor, meu Deus. Eu quero orar por você esta noite, neste cenáculo com Deus. O ministério de louvor vai adorar. Antes, porém, coloque as duas mãos no seu coração, feche os teus olhos. Esta noite, em que área da sua vida você precisa de uma experiência? Você já ouviu tanto, já conhece tanto, mas em que área da sua vida? Em que espaço da sua existência você precisa de uma presença de Deus? Prepare-se para ouvir coisas lindas de Deus esta noite. Prepare para voltar a ver a verdade de Deus e o projeto de Deus para você. Receba esta noite um batismo de amor e de misericórdia. Algumas pessoas sairão daqui esta noite marcados por uma experiência sobrenatural com Deus. Deus está dizendo: deixa eu tocar a sua alma primeiro, deixa eu começar a te dar visões, deixa eu te dar experiência. Se você não entender, usa as palavras, mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Diga comigo: Espírito Santo, eu vou sair do meu lugar esta noite, irei até o altar receber esta oração, e a partir desta noite eu levarei comigo uma experiência que falará comigo, que me revelará Deus. Eu ouvirei a sua voz. Diga: a sua voz é mais alta, ela é clara, é amorosa. Diga: Espírito Santo, vem comigo ao altar agora. Se você acredita nesta palavra, sai do seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Oh, vou me entregar, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Receba uma experiência com Deus. Tenha uma nova experiência Se eu com me Deus. humilhar diante do teu altar, visita esta mulher, visita este homem, visita o teu povo com uma experiência. Oh, meu Deus, nada se compara com um toque, nada se compara com uma experiência. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Deus, traz a tua experiência, traz agora o teu toque, o teu abraço, em nome de Jesus. A palavra mais elevada
que produz alegria, que produz esperança, que produz fé, a palavra mais clara, que revela a verdade. Vou me entregar totalmente. A manifestação do seu amor, a manifestação Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, alegria, verdade, amor. Oh, meu Deus. Aí onde você está, levante as duas mãos lá em cima. Levante as duas mãos lá em cima. Diga: querido Jesus, usa-me agora. Usa as minhas mãos. Usa a minha vida. A tua voz é a palavra mais alta. A tua voz é a palavra mais clara. A tua voz está repleta de amor e de misericórdia. Diga: Jesus, usa-me agora para abençoar. Se você acredita nessa palavra, eu quero que você abrace alguém aí agora.